aqui é a minha estreia nos vídeos de costura criativa e eu vou estar fazendo um presente pro Dia das Mães aqui, eu espero que vocês gostem. Já vai deixando um like, uma curtida, um coração, o que vocês quiserem, uma crítica construtiva e compartilha, por favor, esse vídeo, mostra para as outras pessoas. Nós estaremos fazendo uma nécessaire multiuso, bem diferente, bem interessante. Nós vamos utilizar vivo nessa construção, mas quem não gosta de vivo, quem não trabalha com vivo, dá para fazer ela sem o vivo também. Dá para fazer ela no sintético, dá para fazer ela no tricoline com uma manta, o que você preferir, tá bom? Vou estar utilizando aqui painel sublimado, com uma mensagem aqui das mães, para as mães, mas você pode estar utilizando aí já um tecidinho com tema e tudo mais, o que vocês preferirem, tá bom? Eu sou Flávia Gil, sou do Ateliê Flávia Gil, espero que vocês gostem e vamos lá para essa estreia. O que nós vamos precisar para essa aula então? Alguns materiais, são poucos materiais, mas simples, pequenos tamanhos também. Você pode utilizar, como eu disse, outros materiais, mas vou mostrar o que eu estou utilizando para vocês. E vou deixar o molde para vocês poderem baixar depois, tá bom? Na verdade, de molde mesmo, nós temos a parte de baixo, que é esse molde aqui que tem uma prega, vamos dizer assim, uma pence aqui na parte de baixo, para dar um arredondado para nossa peça, uma profundidade para ela também, tá bom? Então, na minha construção, eu vou utilizar esse aqui separado da parte de cima, mas você pode fazer uma peça só. Então, se você pegar o molde e aumentar ele aqui para cima, deixar ele somando com essa medida do painel sublimado, vocês vão ter uma medida completa da nécessaire e pode estar fazendo tudo no mesmo tecido, tá bom? É que eu acho que fica legal também essa construção de duas partes, porque você tem dois materiais diferentes, que vão ficar assim, né? E você pode estar também colocando aqui no meio uma renda, uma cianinha, pode aumentar aí a fofura da sua produção, tá bom? Eu tô chamando essa nécessaire aqui de nécessaire algodão doce, por conta da escolha das cores que eu fiz. Então, eu acho que vai ficar uma composição bem fofa, para aquelas mães que gostam de algo bem alegre, bem fofinho. Mas depois eu vou trazendo uma outra opção para vocês de uma nécessaire um pouco mais séria, para aquelas mães que são um pouco mais... geralmente são mais tradicionais na escolha de cores e tudo mais, tá bom? Então, fica para a segunda parte, tá? Mas esses dois presentes, eles são muito fáceis de você fazer e muito fácil para presentear também. Inclusive, você pode até colocar algumas coisas dentro da nécessaire e já presentear, assim, duplamente, vamos dizer assim. Vai ser nécessaire de presente e mais o conteúdo. Um sabonetinho, uma toalha, uma maquiagem, se a mamãe gosta de maquiagem, um perfume, um desodorante, o que vocês preferirem, já coloca dentro da nécessaire, faz um embrulho bonito e já vai ser um presentaço para ela. Além dela já ter a nécessaire, já vai ter o que colocar dentro, tá bom? Bom, vamos lá para os materiais então. Aqui eu estou utilizando dois painéis sublimados, tá? Ele tem, vamos medir aqui para vocês. Ele tem 20 centímetros de largura por 14,5 de altura, tá? Então tem 20 por 14,5, tudo bem? Esses 14,5, o 20 eu não mexeria para não atrapalhar a parte de baixo, mas aqui os 14,5 de altura você pode estar diminuindo, fazendo uma nécessaire mais rasinha, vamos dizer assim, tá? Se você não quiser ela muito alta, você pode estar baixando e fazendo uma nécessaire mais curtinha, tá? Então pode mexer nessa altura também. Então são dois painéis sublimados de 20 de largura por 14,5 de altura, tá? Vou deixar separado. Um deles aqui já tem a mensagem, melhor mãe do mundo, é a minha mãe. E aqui para a parte de baixo nós vamos precisar de dois recortes de PVC, pode ser também tricoline, o que vocês tiverem, contanto que ele esteja estruturado com uma manta, tá bom? Para ficar uma nécessaire firminha, apesar que o vivo ele já vai dessa firmeza, mas quem não for trabalhar com vivo é interessante estar estruturando com algum estruturador firminho, tá bom? Então aqui eu tô usando PVC matelaçado e tô fazendo esses dois recortes que são daquele molde que eu falei que eu vou deixar para vocês depois, tá? O molde com as duas preguinhas aqui, tá bom? Então, dois recortes dele. Nós vamos estar utilizando um zíper. Eu escolhi o azul, porque eu quero fazer ela bem composta nas cores que eu tô trabalhando. Então, eu tenho o azul aqui, o vivo eu vou utilizar na cor verde água, tá? Que tenho aqui também. E azul é do coraçãozinho azul, então, uma composição bem coloridinha. Balancei vocês aí, desculpa.
Então um zíper que seja um pouquinho mais largo do que a nossa necessaire, então pode ser ali com 25 centímetros mais ou menos, para trabalhar com tranquilidade, tá bom? Vamos precisar de um cursor de zíper. Eu tô com esse cursor aqui que eu comprei lá no JJ Fivelas, e ele tem esse parece um dedal na ponta. Esse cursor é bem interessante porque dá pra gente construir um tassel com ele. Então depois eu vou estar explicando pra vocês como construir esse tassel, tá bom? E para isso nós vamos precisar de um pedacinho de sintético cor-de-rosa. Pode ser o mesmo sintético que vocês vão utilizar aqui? Pode, mas como o meu era matelaçado, eu preferi pegar um sintético liso, assim, tá bom? 08 fundo de malha, tá? Mas pode ser outros tipos de sintético também, não tem problema para essa construção. E aí, vou precisar de um pedacinho. Esse pedacinho ele tem mais ou menos uns 4,5 de altura por uns 8 de largura, tá bom? Então, um cursorzinho. Aqui, no caso, pode ser qualquer outro cursor, é que eu tô utilizando esse porque eu já vou aproveitar para ensinar para vocês esse tassel, tá? E para construir ele, a cola que eu mais, assim, que mais deu certo, no caso aqui em casa, foi essa B7000. É uma cola que a gente usa para colar plástico também, então ela deu super certinho, ficou bem firme aqui o tassel, não desgruda, tá bom? Eu tentei cola de contato, mas ele não ficou firme. Se alguém tiver alguma outra ideia, deixa nos comentários, por favor, tá bom? Então, a cola pro tassel, e a gente vai utilizar bagum para fazer a parte interna da nossa necessaire. Porque essa necessaire, como é multiuso, pode estar carregando maquiagem, utensílios de higiene, pasta de dente, escova de dente. Então, como pode molhar, nós vamos ter um material que ele pode ser limpo ali com um paninho, que não vai estragar sua necessaire, tá bom? Então, nós vamos precisar de 4 partes de bagum, 2 maiores para fazer o forro da necessaire, tá bom? E uma um pouco menor, que nós vamos fazer um bolso interno, tá? Eu vou passar as medidas. E uma tira também pra gente estar fazendo o acabamento desse bolsinho aqui. Belezinha? Quanto que tem esse aqui, mais ou menos? Ele vai ter mais ou menos uns 25 de altura, tá? Esse aqui tá com 22 de largura, porque nós vamos refilar ele depois que a gente estiver construindo a necessaire. Então, são 2 pedaços de mais ou menos 25 por 22, tá? Que é pro forro. Pro bolso, nós estamos usando aqui 16 de altura por 22 de largura, tá? Também tá maior do que a gente precisa, tá? 16 de altura por 22 de largura. E nós temos uma tirinha aqui para fazer o acabamento do bolso, um debrunzinho que ela tem 3,5 de largura, tá? De altura que seja. E aqui maior do que a largura da necessaire, que tá bem grandona, mas não precisa, uns 22 tá ótimo, tá bom? Esse é o material que a gente vai utilizar. Provavelmente, fora o painel sublimado, que às vezes as pessoas não têm acesso a eles, o restante tudo provavelmente vocês já têm em casa. Ou pode substituir pelo tricoline com manta também, tá? Como eu disse antes, o vivo ele é opcional. Até esse aqui eu mostrei antes, vou mostrar de novo aqui. Esse é o vivo, para quem não conhece, tá? Ele é essa pecinha plástica, que ele tem uma parte mais chatinha e uma parte mais gordinha, tá vendo? Tá? Então ele dá uma armação pra nossa necessaire, mas esse aqui, ele não não é decisivo aqui na nossa necessaire. Então, se você quiser fazer sem, tranquilo, tá bom? Mas nós vamos precisar de vivo. Quem quiser utilizar, vai utilizar um vivo plástico. E aí, nas cores que vocês preferirem, tá bom? Aqui eu quis fazer realmente essa jogada bem coloridinha. Então, tem verde água, azul, rosa, tudo para poder compor nossa necessaire, tá bom? E no caso, seria mais um dos materiais. São poucos materiais, como eu disse, a maioria desses materiais, quem trabalha com costura criativa já tem em casa, né? Claro que substituindo algumas coisas, mas vocês conseguem construir tranquilamente, tá? Bom, aqui eu tô numa máquina industrial simples, tá bom? Máquina industrial reta simples. E nós temos aqui linha de nylon 60, linha de poliamida, tá bom? 60. Eu ia falar nylon 600 porque é uma coisa que eu uso bastante aqui. Então, a linha de poliamida 60, tá? Tô utilizando ela na cor de rosa mesmo, que é mais fácil para dar acabamento, tá? Pezinho de máquina simples, ponto. Eu vou estar fazendo a maior parte das coisas no número 4, mas depois na hora de a gente fazer pesponto eu aumento para 5, tá bom? Então vai ficar variando aí entre pesponto e fechamento da peça, tá? Depois nós vamos utilizar pé de vivo também, e quem não tiver o pé de vivo pode estar utilizando alguns outros pezinhos. Eu utilizo, às vezes, ao invés do pé de vivo, você pode estar utilizando também pezinho de zíper desse tipo aqui, quem não tiver, tá bom? Mas o pé de vivo facilita bastante. Então, assim, é bem baratinho, então é mais fácil com ele
Eu prefiro. O meu usa até de teflon também, ó. Ele tem essa canaletinha na parte de baixo aqui pro vivo encaixar, tá bom? Bom, bora lá. A máquina vai fazer um barulhão, então eu vou tentar falar mais alto que ela, porque eu ainda não tenho uma máquina silenciosa, mas essa aqui é minha companheirona, então não posso reclamar, tá bom? De barulho para barulho, nós duas fazemos bastante, então bora lá. O que a gente vai fazer primeiro, tá? Nós vamos pegar o painel sublimado e vamos unir aqui com o PVC, tá? Como que vai ser feito isso? Vou tirar isso aqui de campo de visão para não atrapalhar, não confundir. Nós vamos pegar aqui o painel sublimado, tá? Eu vou pegar a parte em PVC, vou virar sobre ele dessa maneira, aqui ó, beiradinha com beiradinha, tá bom? Isso aqui é bem importante, porque se você sempre acertar beiradinha com beiradinha do seu trabalho, não vai fugir as medidas. Se você um pouquinho que você entra de um lado ou sai com o material para o outro, vai mudar a medida. Isso é batata, tá bom? Então, precisa manter sempre beiradinha com beiradinha certinho, sem deixar ninguém invadir o quadrado de ninguém, tá bom? Cada um no seu quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai passar uma costura reta aqui na parte de baixo. O PVC tá direito com direito aqui com o painel sublimado. Nós vamos passar uma costura aqui, de um pezinho de máquina, tá bom? E depois nós vamos desvirar e vamos rebater, mas eu vou mostrar o processo. Quem tá trabalhando aqui com outro pezinho de máquina não tem problema. Para essa necessaire em si, não tem problema se você comer um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá bom? Não vai mudar muita coisa porque a gente não tem anel, a gente não tem canal de zíper, coisas que precisam de que a medida bata perfeitamente com algum número, tá bom? Com uma medida numérica, vamos dizer assim. Então, aqui pode trabalhar tranquilamente com a medida que vocês tiverem de pezinho de máquina, tá? Então, beiradinha com beiradinha aqui, vamos bater uma costura. Ó o barulhão. Se quiser, você pode estar clipando aqui. Como eu tô trabalhando com PVC, eu evito de usar alfinete, qualquer coisa nesse sentido. E eu posso estar clipando, tá? Mas aqui é uma costura simples, então eu não vou nem clipar. Só fica atento para você não tirar do lugar, tá? Beiradinha com beiradinha. Retrocesso no início. A costura, normalmente assim, tem que ter a leveza, mas você tem que considerar que as duas mãos trabalham juntas aqui. Uma vai estar sempre segurando o material para que ele não fique se movimentando, dançando na máquina, e a outra aqui mantendo todo mundo junto para ter firmeza, tá bom? E olho no pezinho, nada de olhar para agulha, tá bom? Quando a gente fica olhando para agulha, é certeza que o pé da máquina ele vai sair do lugar. Aliás, pé da máquina não, né? A gente vai tirar o material do lugar e aí não vai estar andando, não vai andar retinho, tá bom? Então a gente tem que manter o olho no pezinho na lateral ao invés de olhar para agulha. Bati essa costura, vou desvirar aqui, vou aumentar o ponto do bracinho e vou fazer um rebatido aqui para ficar bonitão, o pesponto, tá? Tô jogando o material para baixo, ao invés de jogar para cima, eu vou jogar ele para baixo para ficar o degrauzinho aqui virado para cima, tá bom? Então tô dessa forma. Metade do pezinho. Se não andar, tem até aqui a minha conchinha, um pouquinho de olhinho de máquina. Você pode estar utilizando o pé de teflon também. Eu uso às vezes também aqui para estar fazendo o pesponto em cima do meu PVC. Às vezes eu uso creminho aqui também quando eu não tenho óleo à mão, mas eu prefiro ainda o óleo da máquina, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei aqui uma lembrancinha do aniversário da minha sobrinha, que foi essa concha. Aí eu peguei um algodão, coloquei dentro, peguei um pouquinho de óleo de máquina e pego um outro algodãozinho e aí eu dou uma pingadinha nele aqui e passo no sintético. O creminho eu já fiz algumas vezes, mas eu prefiro ainda o olhinho de máquina, que eu acho que ele pode causar menos dano na máquina e tudo mais, então você já deixa lubrificadinho também aqui, tá? É um costume que eu tenho, mas quem não tiver pode ser um olhinho de bebê, bem de pouquinho, ou um pouquinho de creme hidratante, tá bom? Mas sempre bem de pouquinho, só pra ajudar a deslizar. Então ficou dessa forma aqui, ó.
fez ponto. Vou fazer a mesma coisa no outro, já retorno. Bom, tô com os dois montados dessa forma. E agora, antes de a gente prosseguir para qualquer outro passo, nós vamos já cortar o nosso forro de acordo com a medida que eu tenho aqui. Porque agora, nesse momento, a gente formou aqui a medida total da nossa necessaire. Então, vou colocar o material aqui pra trás. Eu já vou aproveitar para estar fazendo esse forro para ter mais facilidade. Então, o que você faz? Você pega um pedaço do bagum, vai colocar aqui o seu trabalho por cima, tá? Como nós não vamos trabalhar com viés por dentro dessa peça, vai ficar uma costura já embutida, vai subir tudo. Então, nesse caso, eu já vou tirar a medida certinha do forro, tá bom? Então, você coloca aqui a sua necessaire, o seu espelho, o seu painel frontal e o traseiro da peça em cima do bagum, daquele pedaço que a gente cortou a mais. Tá vendo como ele tá maior do que o que a gente precisa? Justamente por causa disso. Aí agora eu vou vir riscando a volta do meu molde e vou cortar o bagulho no tamanho certinho, tá bom? O que é importante aqui de vocês saberem? Essa medida que você vai tirar da volta, você pode também, nessa primeira vez, passar para o papel e guardar. E você vai ter o molde dessa necessaire para quando você precisar utilizar de novo, tá? Então, vou fazer isso aqui e já volto também, tá? Aqui eu já risquei, tá vendo? Coloquei a necessaire em cima aqui, ó, o espelho da necessaire aqui em cima. Risquei pelo avesso do bagulho. Consegui essa marcação e agora eu vou cortar rente com a tesoura, tá bom? Bom, prontinho, cortei dois forros aqui com a mesma medida, com o mesmo molde dos nossos espelhos, tá bom? E agora nós vamos preparar o bolso, porque a gente, antes de fazer qualquer outra coisa aqui com forro, nós precisamos desse bolso estar pronto, tá? Então, relembrando, a gente tem uma medida aqui de mais ou menos 16 por 22, ele tá maior sim, tá? Deixa eu puxar uma cadeira aqui pra me apoiar. Então, nós vamos colocar aqui, ó, nesse acabamento. É uma vez só, tá bom? No meu caso, eu uso aqui o bagulho uma vez só, não vou colocar duas, até pra gente não ter muita camada de material. E a tirinha aqui, tá bom? Nós vamos começar prendendo ela pelo forro, pelo avesso do nosso material. Então, pego a tirinha pelo avesso, tá vendo? Ela tá com o avesso pra cima e o direito dela vai aqui no avesso do bolso. Vou colocar ela assim, ó. Nós vamos fazer uma costura reta aqui atrás, depois vamos virar pra frente e rebater essa costura, tá bom? Já vou mostrando. Vamos ligar a barulhenta de novo. Vamos ligar a escandalosa. Aqui, avesso do bagum, direito do viés aqui, do meu debrum, no caso, coloco o direito atrás e vou passar um pé de máquina só de costura aqui, tá? Se a sua máquina, ela for uma máquina doméstica e tiver um pezinho mais largo do que essa aqui, então essa tira, ao invés de 3,5, deixa ela com 4 para vocês trabalharem mais tranquilamente, porque com um pé de costura mais larguinho, o acabamento talvez vai precisar de mais espaço, tá? Então, vamos passar a costura aqui, ó, do ponto 4. Segura o material firme, mas sem apertar ele, sem segurar. Máquina de costura, uma das primeiras lições que minha mãe me ensinou é que a gente não deve empurrar o tecido, nem puxar, nem prender, nem nada. Ele tem que correr solto na máquina para a máquina fazer esse trabalho de puxar, tá? Por isso que ela tem os dentinhos embaixo, para ela carregar o tecido conforme ela precisa, tá? Então, uma costura assim, foi feita aqui, nós vamos desvirar ele, certo? Vamos virar aqui pro direito. Agora, no direito, a gente faz assim, ó. A gente dobra uma vez, igual o viés mesmo, tá? E nós vamos jogar aqui essa dobra agora bem em ciminha dessa costura que a gente tem aqui, ó. Tá vendo a costura? Então, você vai tampar ela minimamente. Ela não pode passar muito, aqui a gente não pode puxar tudo, não. Ela tem que ficar praticamente junto com a beirada do tecido, a costura, tá vendo, ó? Você vai esconder ela só um pouquinho pra ela não ficar aparecendo. Nós vamos rebater uma costura aqui, tá? Fazendo isso, é certeza de que a costura de baixo vai pegar exatamente em cima da onde a gente precisa. Então, ó, vou passar um pouquinho de olhinho aqui pra carregar melhor.
Vou jogar aqui, ó. Presta atenção para ele seguir a costura. E nós vamos passar uma costura. Vou aumentar o ponto para cima para ficar bonitão. Tô fazendo uma costura de meio pé de máquina também, tá? Qualquer dia eu venho explicar direitinho o que eu entendo por meio pé de máquina, para que as pessoas conheçam melhor os limites e o jeitão da própria máquina, porque isso facilita pra caramba você saber o que é meio pé de máquina, o que é um pé de máquina, para você ficar tranquilo. Ó, vou cortar excesso do lado de cá, excesso do lado de cá. É desse jeitinho assim, ó. Tá? Pontão grande para correr bonito e para ficar um ponto assim, ó, que ele abraça o tecido bem bonitão, tá bom? Vamos lá então? Então, continuando aqui, depois que a gente fez essa costurinha do debrum do bolso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma das faces do nosso forro, dessa forma assim, ó. Então tem uma face do forro, tá? Tem um dobradinho, tem que tomar cuidado com esse dobradinho pra não costurar errado. Uma das faces do forro, sem ainda ter feito as pregas, tá vendo? Solto desse jeito. Eu vou posicionar aqui em cima o nosso bolso, ó. Distribuidinho bem de um lado pro outro. Vamos virar, vamos só fazer o seguinte, pega a régua, coloca aqui em cima, tá vendo, ó? 7 centímetros aqui de cima a gente posiciona esse bolso aqui assim, ó. Então, 7 centímetros de cima, posiciona o bolso, segura. Nós vamos virar isso pro avesso. E nós vamos fazer uma costura aqui de segurança prendendo esse bolso no forro, tá bom? Só puxar um pouquinho pro lado, porque tá fora do meu forro. Vamos bater uma costurinha de segurança aqui. Costurinha de segurança é aquela que passa na beiradinha do material, só para segurar todo mundo junto e para dar segurança para você fazer os próximos passos. Até porque, às vezes, os próximos passos, eles pedem que você costure 2 materiais juntos. Então, é mais difícil você costurar 2 materiais juntos soltos do que costurar eles assim, ó, presinhos, um no outro. Tava meio soltinho, já regulei, melhorou. Belezinha, ó. Então ele tá preso na volta toda, dessa forma, tá? Pra ficar seguro pra gente trabalhar. E agora nós vamos dividir esse espaço, fazer uma costura central. Pra que a gente coloque aqui o conteúdo dentro do bolso e ele não fique assim, o bolso desbeiçando aqui. Então nós vamos dividir e fazer uma costura, tá? Se ele tem 20 de largura, mais ou menos, a nossa necessidade tem 20 de largura, então a gente coloca aqui na lateral, ó, 10. Vamos medir bonitinho aqui, vai. De costura pra costurar. Aqui em cima, tá vendo? Ó, tem 20 de largura. Então, vamos marcar 10 aqui, ó. Com a régua assim fica mais fácil. Às vezes, pra mostrar pro vídeo, fica fora da mão da gente. Então, a gente fica meio perdidão, ó. Fiz uma marcação aqui, 10 pra cá, 10 pra lá. Nós vamos fazer uma costura bem centralizada aqui, para justamente prender esse bolso no lugar. Vai dar retrocesso aqui em cima. Vamos colocar 5 pontos, para não ficar mastigando o material, tá? Retrocesso no final. Quarta linha. Tem gente que gosta de queimar, às vezes eu não queimo, depende do que eu tô fazendo, tá? Costura aqui. E o bolso dividido aqui. Então tem um bolso menor aqui e um aqui. Você pode colocar pasta de dente, escova de dente de um lado, fio dental do outro, né? Que a pessoa prefere trabalhar, prefere carregar. Se for para outras coisas, pode colocar absorvente aqui, ou até os pincéis da maquiagem, fica a critério de vocês, tá bom? Vou cortar o excesso desse forro desse bolso e vou aproveitar e vou cortar também as 2 preguinhas que tem aqui, tá bom?
A gente precisa respeitar agora, nesse momento que tá cortando, o formato do forro, tá? Então, todo excesso que tiver de bolso, você tira fora e deixa no limite do forro. Porque ele é que tá na nossa medida certinha, tá? O bolso não. Vai cortar um fio aqui embaixo? Vai, não tem problema, porque esse aqui não é costura final, tá? A gente tinha feito uma costura, agora a gente tá tirando ela, então depois a gente vai costurar ainda, por isso que eu não tô me preocupando em cortar, tá? Ficou assim, ó. Preguinha cortadinha aqui, aqui os dois bolsos prontos, tá? A gente pode fechar essa prega já? Pode. Vou unir aqui, ó, ponta com ponta. Dessa forma, ó. Pode ser que sobre de um lado, não tem problema, tá bom? Ó, pode ser que com uma pontinha sobrando aqui, não tem problema. E a gente vai fazer aqui uma costura de um pezinho de máquina. Então, com ele bem acertadinho, deixa ele bem esticadinho, põe o pezinho de máquina mais pra cima, ó. Porque não adianta você querer costurar na beiradinha, você tem que dar um pé de máquina aqui mesmo, senão você vai se complicar, tá? Então, põe o pezinho de máquina um pouquinho mais pra cima, um pouquinho antes aqui no material, dá o retrocesso, não esquece. Retrocesso no final também. Ficando dessa forma, ó. Tá vendo como a gente tem uma profundidade? Ah, mas você matou o bolso aqui. Não, tem bolso pra cá ainda, fica tranquilo, tá bom? Ó, tem bastante espaço. E ele vai seguir a nossa necessaire. Se você quiser fazer separado, você pode fazer a pence do bolso separado da pence do forro, mas não tem muita necessidade, tá bom? A gente vai ter bastante espaço. Lógico, a mesma coisa. Então, pra quem não entendeu, ó, eu uno as duas partes, os dois cortezinhos, tá vendo? Unir dessa forma e vou passar uma costura reta de fora a fora aqui, fechando essa pence. Como eu disse, quem quiser também, ao invés de só dar um retrocesso, pode amarrar as linhas e queimar, se estiver lidando com a linha de poliamida, tá bom? Fica dessa forma, tá vendo? Ela fica gordinha agora, ó. Tem profundidade. Tudo bem? Então... Bom, a gente vai fazer a colocação do vivo agora, tá bom? E eu vou fazer a colocação do jeito que eu gosto, que é primeiro com um pezinho. Deixa eu desenrolar meu vivo aqui, tá uma bagunça. E eu vou colocar ele primeiro com outro pezinho, que é o pezinho de zíper, tá? Por que eu faço isso? Pode até ser com o pé comum mesmo, não tem problema, tá? Eu gosto de passar ele mais na beiradinha, pra não ficar duas costuras aparecendo lá, então eu coloco primeiro ele numa beiradinha, depois coloco na outra, tá? Vamos fazer uma marcação primeiro, aqui em cima, de 2,5, ó. Aqui do alto da necessaire, pra lateral aqui, ó, na lateral a gente vai descer 2,5 centímetros aqui, ó. Vou colocar 3, vai, 3 acho que vai ficar mais embaixo, dá um espacinho do zíper também, tá? Então, aqui, ó. Tá? Então, marquei 3 centímetros aqui pra baixo, poderia ser 2, poderia ser 2,5, só não deixa muito no alto porque pode te atrapalhar fazer a colocação do zíper, tá bom? Como ele não tem um caráter tão assim, ele estrutura, mas não é o principal aqui na sua necessaire, então não tem problema se ele ficar mais embaixo um pouquinho, pode descer mais 1 centímetro se você quiser, tá bom? Não tem problema nenhum não. Agora nós vamos fazer assim. Vamos fazer a colocação do zíper. E a colocação do zíper, não, perdão, do vivo, mas o que acontece? Ele, como não dá a volta toda, nós temos que começar aqui nessa medida dos 3 centímetros que a gente fez, com ele pra fora, tá vendo? Meio na vertical assim, meio vertical, na diagonal, né? Meio na diagonal assim. Aí nós vamos costurar e depois nós vamos virar ele pra poder endireitar. E aqui é importante que ele tente manter sempre a beiradinha do material todo na volta, tá bom? Porque você tem uma medida correta. Porque senão quando você for fechar com a outra parte da frente, você vai encontrar dificuldade, você vai ver que uma tá diferente da outra, tá?
Aqui tá vendo que ficou uma beiradinha a mais, ó? Então aqui a gente vem e iguala, ó, pra a gente não atrapalhar o processo da colocação do vivo, tá? Então vamos lá. Essa costurinha pode ser mais na beirada, não tem problema, e depois a gente faz uma costura com o pé de vivo quando for fechar tudo pra poder deixar bem certinho, tá? Bom, então a gente vai colocar aqui, ó, o nosso vivo na diagonal, tá? Em cima daquela marcação que a gente fez, e já vai iniciar a marcação aqui, ó. Marcação não, a costura. Tem um retrocessozinho, vou virar aqui agora, ó, que a gente precisa ir para a beirada do material. Então, ó, esse pezinho ele vai querer fugir para o lado, porque o vivo ele é plástico, né? Então segura firme para o vivo não escapar do lugar. Tá vendo que essa mão aqui, ó, eu faço isso com o vivo para manter ele no lugar, tá? E tenta manter sempre o vivo à beiradinha do seu espelho, tá? Se escapar um pouquinho, não tem problema a costura andar um pouquinho, porque a costura final, ela vai ficar coladinha aqui com a bolinha do vivo. Então não tem importância se de repente a sua costura aqui, ela flutuar um pouco, tá? Não se preocupe. O importante mesmo é você manter o vivo na beirada do seu trabalho. E o vivo é tão legal que ele mesmo faz a curva bonitinha por causa dessa plasticidade que ele tem. Ele se molda. É claro que se você fizer uma curva muito pequenininha, alguma peça que você esteja colocando no vivo, e a curva for muito miudinha, muito pontiaguda, vamos dizer assim, aí você vai ter dificuldade, porque o vivo ele não vai dobrar até ficar pontiagudo, entendeu? Ele gosta de uma curva de um certo tamanho, tá? Eu penso aqui que mais ou menos uma curva de uns 2 centímetros de raio é o ideal, tá? Menos que isso, eu acho que vai ficar mais difícil de fechar. Ó, a gente tá chegando na outra marcação aqui. Eu vou vir costurando mais um pouquinho. Quando chegar perto da minha marcação, eu vou puxar o vivo pra fora, ó. Tá vendo, ó? Pra aparecer a minha marcaçãozinha ali, e aí eu passo por cima dele. Eu passo direto, ó. Aí fala assim, mas você colocou por que você colocou nas costas da necessaire e não na frente? Aqui tanto faz, tá? Nesse caso aqui tanto faz, porque depois a gente vai juntar as duas, frente e verso, então não tem problema. Ó. Beleza? O que sobrou aqui, ó, foi a costura, a margem de costura da prega. Vamos tirar ela aqui. Tá? Aqui também do lado de cá sobrou a margem de costura da prega. Vamos tirar ela também. Bonitinha. Ficou uma necessaire bem alegrinha. Olha só que legal tá ficando. As cores estão bem bonitas, estão bem divertidas, tá? Então esse aqui a gente reserva um pouco, nós vamos colocar o zíper na parte de cima pra gente poder fechar nossa necessaire. Beleza? Tá quase acabando. Agora que nós já colocamos o vivo, certo? Temos os nossos forros também já acabados. Nosso espelho tá aqui atrás. Nós vamos preparar o nosso zíper, tá bom? Então aqui, ó, eu já vou deixar feito o tassel para vocês poderem ver, tá? Aliás, vou deixar ele iniciado, tá bom? Para vocês poderem ver o restante depois. Tá cheio de cola na mão. Aqui tá aquele pedacinho de sintético rosa que a gente viu. Tem gente que sabe fazer o tassel na linha, tudo mais, mas aqui é um pouquinho mais prático, tá bom? Então, ele tem cerca de 4,5 de altura por uns 8 de largura, e você pode fazer ele um pouco mais comprido, vai depender muito do material que você está usando, porque na hora de enrolar, ele tem que caber aqui dentro, tá bom? Então, eu vou deixar ele enrolado secando, e depois a gente vai colocar, depois que terminar a necessaire, a gente coloca ele aqui com aquela cola B7000, tá bom? Mais uma vez falando, se você tiver alguma cola que faça o mesmo trabalho, também fica à vontade. Eu não testei Super Bonder, não sei como é que ela trabalha. Se ela pode corroer o material, tá bom? Eu não faço ideia. Então, aqui eu tô usando aqui um pouquinho, vou usar essa cola 7000 depois, mas aqui pra gente fazer o tassel, vou pegar aquele pedacinho de material que eu falei pra vocês. Eu passei aqui em cima, não sei se dá pra ver, um pouquinho de cola de contato. Ela tá secando ainda, aqui atrás também, ó. E eu vou fazer vários cortezinhos aqui, ó, de mais ou menos uns 3 milímetros, por aí. Não corta muito fininho, mas também não corta muito grosso. Tá vendo? Ele fica assim, ó, parecendo um pente. Belezinha?
Terminou de secar, porque ela tá quase seca, dava pra secar mais um pouquinho, mas eu já vou enrolar também pra gente não demorar tanto, tá? Eu vou dobrar ele aqui em primeiro lugar, ó, em cima dele mesmo, a cola já ajuda, e aí nós vamos enrolando ele nele mesmo. Se chegar no final a gente ver que ele ficou fino, a gente pode colocar mais um pouquinho, tá bom? Pra ele caber aqui dentro, tá? Ó. Você vai enrolando e vai tentando deixar ele arredondado. A gente começa com ele dobradinho, mas depois a gente arredonda. E deixa aqui em cima certinho, assim, ó. Tá? Não deixa ele subir ou descer pra formar um espiral, um conezinho, tá? Aqui, ó. Aí, belezinha. A cola tá pegando. Estão vendo? Olha lá que bonitinho que ele fica, ó. E vai combinar com a cor da necessaire, porque é tudo cor de rosinha, tudo nessas cores. E ele cabe certinho aqui dentro, tá vendo? Olha lá, ó. É claro, ele vai entrar apertadinho, isso é importante, tá? Eu vou deixar ele secando dessa forma que ele tá. Então, se ele não estiver bem coladinho ainda, você pega um clipes, vamos pegar um clipe desses de tecido, ó. E deixa ele aqui, ó, assim. Pra ele secando enquanto a gente faz a necessaire. Tá bom? Colocação do zíper. Esse zíper é por metro, então ele não apresenta dificuldade, você pode destacar ele se for o caso. Mas eu gosto de colocar ele primeiro inteiro, depois quando eu for montar, aliás, eu gosto de passar ele, vou passando tudo, depois eu separo se precisar, tá bom? Vamos lá, ó. Ligando a escandalosa. Tô com meu pé de máquina normal de novo, tá? Pra quem nunca colocou zíper, tem uma regra simples e fácil. Direito do zíper com direito do espelho, avesso do zíper com direito do forro, tá bom? O sanduichinho, eu faço uma vez de cada, porque eu não gosto de atropelar, pra justamente quem tá aprendendo não se confundir. Então, direito do zíper, que é essa parte que tem o trilho mais altinho, vai de frente com o espelho, tá? Pode passar uma costura mais na beiradinha. E depois vem avesso do zíper com direito do forro. Tchum. Beleza? Então, vamos lá, ó. Venho aqui, deixo uma ponta do zíper sobrando, tá? Beiradinha do zíper com a beiradinha do material, sempre seguindo essa ideia, porque se você seguir essa ideia das beiradinhas, você vai manter seu material sempre bem ajustadinho. Essa primeira costura eu passo mais pra beirada. Vou diminuir um pouquinho meu ponto aqui, tá bem grandão. Olha. Primeira costura mais na beirada. Então, ele fica mais com o zíperzão grandão. Na segunda costura, a gente aproxima um pouco mais pra dentro. Então, eu pego um dos meus forros, tá? Aí, vamos fazer assim. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar o forro que tem bolso e vou deixar nas costas da necessaire, tá bom? Acho que vai ficar melhor. Ajusta agora o seu forro, ó, na mesma altura que o tecido de fora, tá vendo? Ele tem que ficar na mesma direção, pra não dar diferença lá no final, tá? E agora eu jogo uma costurinha, vou puxar ali aqui. Ajusta aqui, direção do material de fora com o forro, a mesma direção. E vou colocar, deixa eu ajustar, já mostro, ó. O meu pezinho, ele vai ficar mais próximo agora do trilho, pra ficar mais pra dentro essa costura. Então, ela fica diferente da outra. A primeira costura mais pra fora, a segunda costura mais pra dentro. E justamente por causa disso, a gente já esconde aquela outra costura. Não corre risco de ficar duas costuras aparecendo, tá? Então, retrocesso no início. Retrocesso no final. Dessa forma. E aí, o zíper fica menorzinho aqui também, tá bom? Nós vamos aproveitar e já vamos rebater, ó. Pode colocar os dois lados e rebater depois também, não tem problema, tá? Só toma cuidado pra não sair do lugar, ó. Puxo todo mundo para um lado, forro e espelho para um lado, zíper para o outro. Vai ficar repuxadinho assim, ó. Importante você ficar de olho para esse forro não empapuçar para cima. Puxa ele bem para baixo. Vou cortar um pedacinho desse vinho aqui que ele tá
atrapalhando. Era sobra mesmo, tá? Vou costurar com meio pezinho de máquina. Ó, passa a mão assim, já vai apertando o seu material para ele já ficar abaixadinho, tá bom? Puxa todo mundo, meio pezinho de máquina. Não gosto de costurar muito na beiradinha não, porque eu acho que pode ficar sensível, então um pouquinho mais para dentro. Vou aumentar meu ponto para cima também. Puxa, ver se o forro tá puxadinho. Olha lá. Forro rebatidinho, bonito. E frente rebatidinha também, tá vendo? Ó, pontão grandão, bonito. Agora, vamos seguir a mesma regrinha. Outro espelho. Direito do zíper no direito do espelho. E depois, direito do forro no avesso do zíper, tá bom? Bom, você colocou o zíper do outro lado da mesma forma, certo? Direito do painel com o direito do zíper, direito do forro com o avesso do zíper, tá bom? Coloca bem isso na cabecinha que você não vai errar mais, tá bom? Então, a gente tá com as duas partes aqui, os forros do lado de baixo, tá? E eu despreguei o zíper porque a gente teve um desencontro aqui, ó. Lá, depois que a gente terminou, ele tava um pouquinho diferente assim, ó. E isso atrapalha na montagem depois. Então, a gente tem que colocar o zíper, o cursor, de uma forma que fique certinho aqui, ó. O encontro das duas partes, tá vendo, ó? Eles fiquem na mesma direção. Então, se sobra um pouquinho de forro, não tem problema, contanto que ele dê certinho. A questão maior é o nosso painel, tá bom? Como que eu costumo colocar o cursor? Então, aqui, ó, pra começar, eu vou juntar os dois bem certinho onde eu quero aqui, tá vendo, ó? Aí eu seguro o zíper certinho e vou cortar aqui pra deixar ele reto. Vou longe. Quase uma arma. Tá certo? Tá vendo? Que agora ele tá aqui equiparadinho. E isso pra mim já indica onde que tem que entrar com o cursor. Porque como tá retinho, eu nem vou me importar muito com a parte do painel. Eu sei que isso aqui tá de acordo com o que tá aqui embaixo. Aí daqui de cima eu vou pegar um lado, que eu gosto de ser do lado, que seja do lado direito. E vou tirar um pedacinho do dente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Dessa forma. Fica um pedacinho do dente sem. E esse pedacinho vai facilitar o encaixe do cursor. Vamos achar ele aqui. Belezinha? Então, eu tô usando o número 5, o zíper. É o zíper que eu prefiro utilizar. Eu acho que é mais fácil de trabalhar com ele e tal. O 3 eu uso bem de vez em quando e depende do que eu for fazer também. Se for uma peça muito pequenininha, às vezes o 3 é mais interessante, tá? Aí, aqui você coloca como, ó? Coloca ele no lado que tá grande, que tá inteiro. Desce um pouquinho. E esse aqui, ó, você vai encaixar dentro, ó, do outro lado, de maneira que aqui em cima os dois fiquem na mesma altura, certo? Porque é o que eu preciso. Aí eu seguro por aqui e puxo, tá vendo? Aí aqui embaixo fica certinho. Só que eu preciso fazer isso para fechar os dois lados. Então, retirei. Agora eu vou fazer a recolocação para deixar esse zíper no meio, esse cursor no meio. Venho aqui em cima, coloco de novo no lado mais comprido, desço um pouco, vou abrir mais um pouquinho aqui, facilitar. E vou introduzir esse aqui no outro lado, ó. Antes de puxar, para você ter certeza que ele vai ficar bonitinho, aqui já tem que estar bonitinho. Peraí, deixa eu descer aqui o cursor, escapou. Entra aí, amiguinho, fica aí, quietinho que eu quero mostrar um negócio. Aqui, ó. Ele já tem que estar bonitinho aqui, quando você for puxar ele para baixo, porque senão vai dar desencontro, ele vai ficar um lado maior que o outro, tá bom? Então, segura a parte de cima. E aí, eu tô de atrapalhada aqui um pouco, assim fica mais fácil para eu enxergar. Assim dá para vocês verem. Entro com esse aqui, se aqui embaixo tiver certinho, a gente segura e puxa ele, ó, tá? Puxa, deixa ele no meio. Acho que ainda tá um pouquinho desencontrado. Vamos puxar de volta. Eu gosto que fica bem certinho um Vzinho embaixo do zíper, do cursor. Então, eu coloco de volta aqui, ó.
puxo. Olha, eu gosto que fica bem certinho assim. O certo é ficar assim, né? Peraí, tá atrapalhando. Aqui, ó, esse Vzinho tem que estar assim. Então, se você cortar os dois rentinhos aqui em cima e acertar bonitinho que enfiou um, enfiou outro, e eles continuarem aqui na mesma altura, então isso quer dizer que também vai sair certo lá embaixo, tá bom? Então, dá uma acertadinha. Viu que ele não ficou aquele Vzinho bonitinho embaixo? Tira e coloca de novo, tá? Mas fazendo esse cortinho em cima é bem mais fácil de entrar. Agora, tem um porém também. Às vezes já aconteceu de eu comprar zíper num lugar, cursor em outro e apanhar para colocar. Então, a qualidade do material é sempre importante também, porque eu costumo comprar no JJ Fivela tanto o zíper quanto o cursor, certo? Então, eu sei que os dois trabalham muito bem juntos. Mas quando eu compro em lugares separados, às vezes dá uns piriri. Então, eu prefiro comprar sempre no mesmo lugar, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Zíper no meio. Eu vou pegar... Deixa eu soltar aqui o que eu tinha feito. A gente vai colocar as preguinhas assim, ó, viradas pro avesso, certo? Aliás, um você joga as preguinhas pro avesso, o outro você joga as preguinhas pra dentro, só pra eles encaixarem, tá vendo? E o forro vai ser pra cá. O forro é a mesma forma. Um você deixa virado pro direito, o outro você fica virado pro avesso, pra eles se encaixarem. Fica melhor pra poder você montar. Belezinha? Aqui a gente pode encontrar, por exemplo, ó, as costuras das pences aqui embaixo. Ela já vai ser um parâmetro para você conseguir montar. Pode até jogar uma para um lado para o outro para não dar muito volume. Então, vou colocar um aqui, ó. Aí você puxa. E a outra do outro lado é para bater, né? Às vezes acontece não bater, mas a gente dá nossos pulos, né? Então, mosquitinho chato aqui. Aqui. Vamos deixar um outro clipezinho aqui também, certo? E do outro lado a mesma coisa. Encontro uma pence. Encontra com a outra. Não esquece que a gente tem que deixar uma abertura no fundo pra gente fazer a desviragem, desavessar nossa peça. Desviragem é meio estranho, certo? Então, aqui a gente tá com os dois forros para um lado e os dois espelhos para o outro, tá bom? Por que eu disse que eu ia começar com um fechamento com o pé normal e depois terminar com o pé de vivo? Porque a gente tem essa passagem aqui, ó, do zíper, tá? Isso é importante a gente ficar de olho. E eu não queria que isso me atrapalhasse, porque às vezes você vai com o pé de vivo e pode se atrapalhar um pouquinho. Então, eu prefiro fechar com o pé de pé normal primeiro e depois o pé de vivo. Aí aqui, ó, você tem que dar uma puxadinha pra encaixar bem certinho, ó. Pé normal tá aqui, vamos deixar ali isso certo já. Pé normal da máquina pra começar, depois a gente encaixa o pé de vivo, tá bom? Aqui, forro pra um lado, espelhos pro outro, beleza? O fundo do zíper, a parte do carrinho, do trilho do zíper, ele tá virado pro lado do forro, tá bom? Então, aquele excesso de zíper que fica, ele fica pro lado do forro, tá? E aqui, eu não sei se vai ser possível de enxergar, mas ali, os dois tecidos aqui, ó, acho que tá dando pra ver, eles têm que se encontrar aqui. Eles são meu parâmetro de costura. Por que eu quero que eles se encontrem aqui? Pra que na hora que eu desvirar, fique bonitinho esse acabamento do zíper, tá bom? Mas é necessário que a gente tente encontrar todo mundo, ó, tá vendo? A costura aqui também, ó, das emendas também se encontrem aqui. Então, a gente tem que ir tentando juntar o útil ao agradável. Vamos pegar mais uns clipezinhos aqui, ó. Aqui em cima eu tenho uma montagem aqui, um encontro aqui, já vou colocar um clipe. Beleza? Venho aqui eu tenho mais um encontro, coloco outro clipe. Aqui. Vou encontrar também o rebatido do zíper com o rebatido do zíper. Bonitinho. E quero encontrar aqui a costura também, pra ficar mais certinho possível. A gente tem um vivo que dá uma disfarçadinha, mas é bom tentar fazer bem bonitinho, certo? Agora,
onde que entra aqui o nosso pé normal. Aqui a gente tem um espaço sem vivo. Eu vou vir daqui, certo? Com o pé normal, venho fechando o forro. Deixo a abertura aqui embaixo, pulo pro lado de cá, vou subir e vou até aqui onde começa o meu vivo. Aonde começa o meu vivo eu paro. Do retrocesso para aqui, depois eu vou colocar o pé de vivo e venho fechando essa parte de baixo, tá bom? Vou fazer dessa forma que eu acho que vai ficar mais fácil, mais tranquilo e a gente não vai apanhar de usar o pé de vivo para fechar outras partes, que às vezes pode dar diferença, tá bom? Então, como eu falei antes pra vocês, a gente vai começar aqui bem nesse espacinho onde não tem vivo, que a gente deixou um espaço sem, certo? Vamos começar fechando aqui, vamos fechar primeiro o forro, tá? Com atenção aqui pra ficar tudo no lugar, pra gente não perder o espaço. O mais importante pra gente é o espelho, ficar bonito. O forro dá pra a gente compensar, mas aqui eu tenho que ficar mais bonito, então vamos tomar mais cuidado com ele, tá bom? Aqui, ó, vou passar. Quando passar quando passar o pezinho da máquina e passou por cima do zíper, não puxa nada. Deixa ele correr tranquilo, ele mesmo vai levar tranquilo. Se você tentar puxar, às vezes você tira do lugar aquilo que você tá tentando manter, tá bom? Então não atrapalha o processo da máquina, tá? Então já posicionei entre o pedacinho de vivo aqui, o espacinho e o zíper e vou já dar um retrocesso aqui, ó. Um pezinho de máquina, retrocesso. Vamos diminuir um pouquinho o ponto aqui para não ficar com a lateral aberta. Tô usando 3,5, tá? Vai, amiguinha, vai. Vamos lá. Ó, tá chegando aqui onde tem a pence, amassa ela. Tá vendo ó, que fica reto? Não precisa fazer malabarismo não. Passei, retrocesso, vou deixar esse espaço todo da parte de baixo aberta, vou pular, ó. Vou vir daqui pra cá, vou colocar o pezinho aqui, tudo com pezinho de máquina, tá? Amassa. Vamos aqui, ó. O bagulho não é difícil de costurar, principalmente pelo avesso. Pelo avesso ele é uma maravilha de costurar, porque ele tem esse tecidinho, né? Então ajuda bastante, tá? Aqui, ó, toma esse cuidado para não sair do lugar. A gente quer que fique bem bonitinho, então vem costurando aqui, ó. Ele vai subir em cima do zíper, então pode vir por trás aqui, ó. E dar uma força para sua máquina. Ó, vou tirar aqui. Meu vivo vou tirar da frente também. Beleza? Então já tô com a parte do forro fechada. Deixa eu tirar essa linha aqui de cima. E vamos falar bem a verdade que a parte mais difícil já passou. Que é essa parte onde a gente faz a passagem por cima do zíper, tá? Então aqui a gente fica sempre atento. Onde ficou. Tá? Vou tirar aqui o restinho de zíper. Vou tirar aqui também o restinho de zíper. Agora eu vou trocar o pezinho da máquina e vou fechar a parte com o que tem o vivo. Vou começar aqui onde eu parei a costura, certo? Bem em cima dela. Então, coloque o seu pezinho. Puxa o vivo pra fora, que é aquele pedacinho do vivo que ele tem que ficar pra fora mesmo. Aí vai começar a costurar, dá um retrocesso também. E você vai cuidadosamente dar uma puxadinha para ele subir em cima do vivo, ó. Já subiu em cima. Agora tá encaixadinho meu vivo, sente isso e vamos fechando, ó. Vai sentindo, tá vendo? Eu consigo perceber aqui com o dedo onde que o meu vivo tá, ó. Aqui é onde está o encontro das duas emendas. Vamos passar bem pelo pelinho aqui para manter elas no lugar. Aqui, ó, a mesma coisa. Pode amassar para você poder passar por cima. E curva no vivo, sempre com calma, para você continuar sentindo aqui onde o vivo tá passando.
falo que às vezes a pessoa tem medo de passar um vivo. Eu falo que vivo é mais fácil você passar no material sintético do que quando tem manta. Porque quando tem manta, é mais camada para você sentir. Aqui no sintético é só uma camada praticamente, a não ser que você esteja usando um estruturador, né? Ó, chegando outra lateral, a gente amassa ela aqui. Vou tirar o meu... Segura aqui, ó. Faz a viradinha. Tira esse. Ó, aqui também o vivo tá quase... Ele quer voltar pra dentro, então depois você puxa ele pra fora. Vamos chegar mais perto. Tô chegando perto da pontinha, vou puxar meu vivo pra fora. E vamos encontrar a costura aqui, retrocesso. Certo? E agora aquela parte que eu particularmente não gosto muito, que é desvirar a peça, tá? Eu vou cortar aqui o excesso de vivo para ele não ficar com tudo para fora. Vamos desligar a escandalosa. E aqui a gente tem a abertura aqui, ó, bem ampla aqui embaixo, tá? A minha mãozinha é gorda, mas ela passa aqui, acredito que a de vocês também vai passar. Abre o zíper aqui dentro. Certo? Vamos arreganhando aqui, abrindo. E vamos empurrar aqui esse vivo pra dentro. E você vai com paciência, delicadeza, amor, carinho, puxar isso aqui tudo pra dentro. Eu vou girando assim a peça, tá vendo? Pra não forçar nenhum lugar. Quase nascendo aqui. Coroa! Aí, puxa. Bom, aqui a gente desvirou a peça, tá? Depois a gente tem que dar mais umas puxadinhas aqui, ajeitar o resto da peça, mas eu vou fazer isso quando empurrar o forro, porque eu termino de ajeitar tudo, tá bom? Como tá tudo certo, eu vou já aproveitar e fechar já o forro. Vou fazer uma costurinha aqui embaixo. Eu não sou doida de fazer ponta invisível no bagulho, então a gente vai fazer uma costurinha na máquina, tá bom? Pode ser. E agora eu vou jogar aqui pra dentro. Um pouquinho de paciência. Tudo nesse mundo dá certo. Tô falando eu, mas eu sou uma pessoa meio... não tenho muita paciência, não. Por isso que eu acho que eu não gosto muito dessa parte de desvirar. Porque eu acho que tem que ter aqui um carinho pra poder desvirar bem legalzinho mesmo. Abre as pencezinhas lá dentro para elas acompanharem o conteúdo, tá? E tem que colocar na frente da tela, né? Que senão... Deixa eu ver se eu mostrei o bolsinho aqui, ó. Olha lá, bolsinho. Bolsinho. Certo? Ela fica com esse aspecto gordinho aqui assim, ó. Mais fofinha. Se você quisesse ela mais fofinha ainda, podia aumentar até a pence, porque aí dá um aspecto mais gordinho, só que aí também tem que aumentar o molde, né? Assim, e vamos terminar o nosso espaçalzinho aqui. Então, aqui ele já secou, tá vendo? Tá bem firminho. Aí eu venho aqui dentro com a cola B7000. E foi que deu certo pra mim, tá? Aí vocês veem que seria interessante pra vocês. Ela é meio durinha pra sair.
Jesus, muito dura pra sair. Aí você vai passar aqui dentro, assim, bem, passa no fundinho também, passa bem aqui, certo? Passou a colinha? Deixa eu ver.